Ok, temos uma ligação. Não. Sim. Olá. Olá. Todos os meninos aqui atrasados. Yeah. Olá. Olá. Se não fosse, estaria. Olá. Olá. Tá ouvindo? Vou tentar enviar meu vídeo. Não aparece a opção para mim para enviar vídeo. Você descarregou o Zoom para o seu computador? Eu estou no computador aqui. Sim. Na barra em baixo. Ah, não, já vi. Consegue? Consegui. Olá. Oi. Olá. Tudo bem? Algo? Bom dia. Bom dia. Tarde. Boa tarde. Exato, para nós já é boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, como está o professor? Tá tudo jóia, tá tudo bem. E aí, Então, Oi? como Desculpa. estão os preparativos para o centenário, hein? Vou ver se eu aumento aqui o som. Espera aí, que no meu computador está um pouquinho embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu aumentar o som aqui para poder ouvir você. Não, tá. Deixa eu ver se é nele aqui. Pode falar, só para eu poder ver se eu consigo ouvir você. Consegue ouvir-nos? Estou ouvindo. Tá baixo, mas estou ouvindo. Ok. Estou ouvindo vocês sim. Eu preparei uma apresentação, né? Uhum. Vou tentar compartilhar ela agora. Nós estávamos a conseguir ver a sua apresentação. Deixa eu ver agora se vai para aí. Exatamente. Vocês estão vendo? Sim, conseguimos ver. Olá. Já temos mais alunos a chegar. Olá, é o professor Marcelo, que nos vai dar o webinar hoje. Então, os seus alunos vão se juntar a nós também? Oi, desculpa? Os seus alunos vão juntar-se a nós também? Eu acho que agora melhorou. Eu tirei um som que estava aqui, eu acho que eu vou conseguir ouvir você melhor. Ok. Deixa Consegue eu ver ouvir-me agora? Agora estou ouvindo bem, Estava a perguntar se os seus alunos também se vão juntar a nós. Ou se serão o seminário mais tarde. Você consegue ver-nos? Eu consigo ver, eu só não entendi o que você falou no final. Se eu conseguir... A pessoa consegue ver-nos? Consigo ver tranquilamente, claramente. Agora não, agora saiu sua imagem. Agora voltou. Estou vendo vocês perfeitamente. Ok. Só não consegue ouvir-nos muito bem, é isso? Eu tô ouvindo, eu só não consigo, se você devagar, eu consigo entender. Ok. Então vamos tentar falar mais devagar para conseguirmos entender. Mas vocês conseguem me entender? Sim, perfeitamente. Ah, então tá bom. Eu estou conseguindo. Bom, estou à disposição. Quando vocês quiserem, eu posso começar. Eu não sei se nós teremos mais alunos. Não, eu espero. Os alunos do Brasil vão juntar-se a nós ou não? Hoje não. Hoje não. Não.
Porque aqui como é um período agora de verão, eles estão se preparando para dia 24 ou 25. Eu tenho que olhar no calendário, né? Para o primeiro encontro com vocês. Eles estão agendando já com antecedência. Que aqui no Brasil, nesse período, são férias, eles estão de férias, né? Claro. Aí eles estão largando o período deles para poder vir trabalhar aqui para o projeto. Exato. Mas estão. E você está em Príncipe? Sim, eu estou no Príncipe e os alunos que estão também. Olá. Olá, boa tarde. Puxei uma cadeira. Nós realmente temos também a nossa imagem aqui, então nós não conseguimos ver agora. É que a pessoa consegue ver. Não consegue me ver, não? Eu consigo. Não nos conseguimos é ver a nós. Ah, tá, mas eu estou vendo você. Eu estou perfeito. Tem a biblioteca, tá com os livros atrás de você. Exatamente. Eu estou vendo perfeito. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É porque aqui não estou tentando tirar uma foto da tela, se não tirar uma foto da tela para enviar. Ok, agora conseguimos. Temos cá. Ok. Temos cá os nossos alunos. Ok. Agora consegue ver-nos melhor. Tá perfeito na apresentação também, né? Exatamente. Conseguimos ver a apresentação, conseguimos ver tudo. Quando a pessoa quiser começar. Eu estou à disposição, então tá bom. Olá, gente. Bom, já falei com vocês, né? Meu nome é Marcelo. Eu moro numa região aqui no Brasil, próximo a uma cidade muito famosa, que é uma das mais famosas do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Não sei se já ouviram falar do Rio de Janeiro. Já ouviram? Já. Falar do Rio, né? Então, eu moro no estado do Rio de Janeiro. É um estado onde está essa cidade do Rio de Janeiro. E o nosso grupo aqui está no norte do estado, perto de um outro estado, Espírito Santo. E aqui na nossa região é onde se concentra a maior parte do petróleo do Brasil. Aproximadamente 80% do petróleo do Brasil é extraído no oceano, na nossa costa aqui, nessa região. Então, é uma região muito importante para o país, né? E aqui nós temos um grupo de astronomia que vai completar esse ano 22 anos, né? Ontem vocês puderam observar o eclipse? Acho que não, né? Ontem foi muito tarde, foi às 2 da manhã aqui. Ah, tá. Então a África acho que não é. Foi só para as Américas, né? O eclipse. Nós estávamos a ver, mas só às 2 da manhã. Então, Aqui foi. e acho que nós. Aqui a gente passou a noite toda. O eclipse começou 1h30 da manhã e a gente ficou lá observando até 5 horas da manhã. Tinham 200 pessoas observando aqui. A gente levou alguns telescópios, a gente conseguiu observar. E eclipse é muito importante para a gente, né? Porque essa ópera desse ano é justamente sobre o eclipse, mas não é eclipse da Lua, do Sol, né? Bom, mas eu vou falar um pouquinho para vocês da relatividade, porque por causa da relatividade geral é que a gente está tendo essa celebração esse ano, né? Eu vi que vocês já tiveram uma apresentação sobre gravidade, não foi? Vocês estão me ouvindo? Vocês tiveram uma... Oi? Já tiveram. Então.
Já, então. Você deve ter visto a gravidade de Newton, não é? Ou a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal foi o primeiro modelo que o ser humano construiu para procurar entender o que é essa força que mantém a gente preso na sua Terra. O Newton mostrou que essa força que faz com que a gente fique preso na Terra é a mesma que faz com que os planetas orbitem o Sol, a força entra em qualquer matéria, né? Eu acho que vocês tiveram uma palestra sobre isso, né? E hoje eu vou mostrar a vocês que no início do século XX, em 1915, o Einstein teve que formular uma complementação à teoria do Newton, né? Porque ela não conseguia explicar alguns fenômenos que eram observados, né, com precisão. E Einstein, depois de ter formulado a teoria da relatividade, em 1905, essa teoria da relatividade tem uma particularidade que é importante para a gente, para a relatividade geral. Nessa teoria, as informações se propagam, a velocidade máxima que você tem no mundo é a velocidade da luz no vácuo, que são 300 mil quilômetros por segundo. Quando vocês estão olhando no céu à noite, vocês estão vendo o passado, porque a luz ela sai das estrelas, chega para a gente, viajando pelo espaço, e ela não é instantânea, ela leva um tempo para chegar até a gente. Então, essa velocidade é que diz para a gente a distância do objeto da gente. A gente só, pelo tempo que a luz leva para chegar, a gente consegue saber a distância que ele está. Ou pela distância, a gente sabe o tempo que a luz leva para chegar a gente. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês recebem a luz do Sol, a energia emitida no Sol saiu aproximadamente 8 minutos antes. Então, a imagem do Sol que vocês veem é uma imagem que vocês observaram 8 minutos antes, em média. A estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, é a estrela Alfa de Centauro, próxima de Centauri. A luz dela leva aproximadamente 4,3 anos até a gente. Então, quando você vê ela à noite, você está olhando uma informação que saiu há 4,3 anos dessa estrela. Então, toda vez que vocês olham para o céu, vocês estão observando o passado. São informações que já saíram desses objetos e viajam pelo espaço até chegar até a gente. A velocidade da luz, né? Essa radiação chega se propagando com essa velocidade que eu falei, da luz no vácuo. Aí, essa teoria tinha uma inconsistência com a gravidade que vocês estudaram, do Newton. Quanto tempo leva para um objeto, um planeta, perceber a presença do Sol ou um objeto perceber a presença do outro? Vocês têm alguma ideia? Não. Não, né? De Newton é instantânea essa interação. Basta colocar um objeto numa posição, outro objeto, e instantaneamente eles vão interagir, né, pela presença do campo gravitacional. E isso contradizia a teoria da relatividade do Einstein, né? Então eu vou discutir agora com você um pouquinho sobre o que levou a que houvesse uma mudança, né, que fosse necessário desenvolver uma nova teoria para explicar os efeitos gravitacionais. E essa teoria da relatividade geral, porque a primeira teoria do Einstein, a relatividade restrita, ela tratava particularmente de movimentos, né? Então, era uma teoria que complementava as leis de Newton, né? Cotidiano, né? Que vocês devem ter estudado no momento ou vão estudar, né? As leis de Newton da dinâmica, né? Então, eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês. Claro que eu não vou avançar na história da relatividade restrita, vou falar especificamente da gravidade.
Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá aqui. É ele aqui, ó. Esse é o Einstein. Tá aparecendo para vocês, né? Sim. Então, esse aqui é o Einstein. E ele teve tempo para poder... né? Você vê que a teoria da relatividade restrita foi publicada em 1900. A da gravitação, na relatividade geral, foi publicada, ele desenvolveu e apresentou em 1915, em novembro de 1915. Mas o trabalho foi publicado em 1916. Então, foi 10 anos depois que ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, para tratar especificamente do caso da gravitação. Essa aqui é a imagem mostrando... deixa eu só... Vocês veem aqui? Se eu mostro aqui. Então, essa aqui é a revista Annalen der Physik. E aqui em cima, vocês têm o ano, né? 1916, da publicação dela. Então, agora vou avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui, deixando o apontador. Foi. Então, vamos começar. A base dessa, uma das importantes, vocês terem ideia, é o que a gente chama de princípio da equivalência. O que era o princípio da equivalência? Eu não sei se na apresentação que vocês tiveram de gravidade, sobre a gravidade, né, vocês perceberam isso, né? A gravidade é a força e a matéria, né, entre a massa. Se vocês sentados aí, cada um de vocês tem uma força, tem um campo gravitacional e tem uma força atraindo cada um de vocês. Mas essa força é muito pequena para a massa de vocês. No caso de um planeta e do Sol, essa força é muito mais intensa. Então, mas só que tem um problema, que é o campo gravitacional, a origem dele, aparecia na teoria que dizia que a origem era a massa. A origem do campo gravitacional podia ser uma carga gravitacional, por exemplo. O que quer dizer isso? No eletromagnetismo, o que é importante no eletromagnetismo para você ter um campo eletromagnético? O que é importante no eletromagnetismo? Na eletricidade, por exemplo. Vocês já estudaram aí? Eletricidade. Para ter um campo eletromagnético. Eletricidade Qual é a fonte da força eletromagnética? Não, é eletromagnética. Não, eu tenho certeza que vocês já estudaram. São as cargas elétricas, não é? Você tem duas cargas, uma de sinal positivo e uma de sinal negativo. Os prótons e os elétrons. Vocês já viram isso, né? Já então, essas cargas, elas têm uma força atrativa, né? Se as cargas tiverem sinais contrários, elas se atraem. Se tiverem sinais elas se repelem. No caso da gravidade, a força é atrativa entre a matéria, e essa força é sempre atrativa. Mas a garantia que essa força era causada pela matéria, pela massa. Ela podia ser causada por uma propriedade igual da carga elétrica. Só que fizeram vários experimentos, e nesses experimentos não conseguiram detectar alguma diferença entre a carga gravitacional e a massa. Então, na verdade, se passou a considerar que a fonte do campo gravitacional era a própria matéria, né? A própria massa. Isso era uma coisa que era muito difícil explicar, né? Porque
se tratava como uma coincidência. O Einstein já começou a teoria dele, para a teoria dele da relatividade geral, ele já mostra, tem uma experiência que a gente pode fazer de pensar aqui, usando a imaginação, para vocês verem que é a própria a fonte do campo. Né? Você imagina que estão vendo as duas imagens que estão aqui? Você tem uma nave orbitando a Lua. Estão vendo as imagens? Estão vendo? Sim. Então, aqui do meu lado esquerdo, não sei se é o de vocês, tem a Terra vista da Lua e tem o módulo orbitando a Lua. No outro lado, tem o módulo lunar pousado na Lua com o astronauta. Você vê que quando ele tá pousado na Lua, como a gente aqui, tem uma força gravitacional que mantém ele preso na superfície da Lua. Se não fosse a força gravitacional da Lua sobre ele estaria flutuando. Não é isso? Sim. Então tem uma coisa que se chama princípio da equivalência. O princípio da equivalência é o seguinte: se você agora imaginar que essa nave que está orbitando a Lua estivesse viajando pelo universo com a mesma aceleração que é a aceleração da gravidade lá na Lua, se você estivesse dentro da nave, você ficaria preso no fundo da nave. É como se tivesse uma força prendendo você no fundo da nave. É porque a nave está acelerada. Como a nave está se movendo para frente, você ficaria preso no fundo da nave. Então não dá para você ter diferença se as naves estiverem e um astronauta estiver dentro da nave que está pousada na Lua. Um astronauta está dentro da nave que está acelerada pelo universo, ele não consegue saber se ele está pousado num planeta ou se ele está movendo num referencial acelerado. Então, isso quer dizer que um referencial acelerado é equivalente a um campo gravitacional uniforme. Esse é o princípio da equivalência de Einstein. Então, aí mostra que a próxima, que é, né, como fonte do campo gravitacional. Bom, e para que ele fez isso? Agora nós vamos pegar... Ouvi a tua última frase. Isso aí mostra que é equivalente você estar numa nave, num sistema acelerado, é equivalente a você estar na superfície de um planeta, por exemplo, sob a ação de um campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é equivalente a um sistema movendo com aceleração. Tá claro? Entenderam o que eu falei? Então, agora eu vou avançar um pouquinho. Então, isso aqui se chama princípio da equivalência. Apareceu para vocês aqui, né? Aqui, o princípio da equivalência. Essa é a base da relatividade geral do Einstein. Uma das ideias principais. Deixa eu agora avançar. Tá aqui, ó. Outra coisa importante para vocês saberem, seja a geometria, né, de Euclides. Tenho certeza que vocês estudaram isso. Qual é a menor distância entre dois pontos? Linha reta. Linha reta? Quem falou aí, né? É linha reta? Sim. Não. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta somente no plano ou no espaço, mas se você não tiver curvatura. Então, por exemplo, imagina, a gente vive para vocês verem como é que a gente, aos pouquinhos, foi mudando a concepção, a gente vive na superfície de uma esfera, não é? Sim, sim. A Terra é... Então, a gente vive na superfície da Terra. Sim. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a Lua? Desenhada a Lua aqui? Sim. Estão vendo esses dois pontinhos pretos? Sim. Qual é a menor distância entre esses dois pontos pretos? Linha reta.
Pois é, não é uma linha reta. A linha reta só vale se não tiver curvatura. Como é uma esfera, vocês depois podem pegar uma bolinha para vocês verem. A distância entre os dois pontos é uma linha curva. Que segue a curvatura da Terra. Quando vocês vão desenhar a distância entre dois pontos, numa esferazinha, se vocês pegarem uma esfera, a distância entre dois pontos vai ser essa linha aqui, que na verdade é uma curva, não é? A esfera não é curva? Então a distância é uma curva. Então a distância entre dois pontos aqui na Terra, na superfície da Terra, não é uma linha reta, é uma curva. A distância de dois pontos depende da superfície que vocês estão considerando. Por exemplo, na mesa que vocês estão escrevendo, a distância entre dois pontos é uma linha reta, não é? Se vocês desenharem dois pontinhos no papel que vocês têm aí, para vocês ligarem os dois pontos, vocês vão traçar uma linha reta, não vão? Sim ou não? Sim. Então, agora, se vocês tivessem uma bola na mesa, se vocês forem desenhar os pontinhos na bola e fosse desenhar uma linha entre os dois, uma linha reta? Não. Não, seria uma curva, uma linha curva. Então você tem a geometria, vocês estudaram até agora, que ela vale para superfícies planas. Sim. Quando não tem curvatura. Quando você tem curvatura, não vale mais esse tratamento que vocês aprenderam. O que vale é essa nova geometria. A que vocês aprenderam foi a teoria do Euclides, né? Antes de Euclides. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Um plano é definido por três pontos, né? Se você tem três pontos, você consegue traçar um único plano. Aí que tem uma coisa interessante. Vocês estão sentados em cadeiras, não é isso? Quantas pernas tem as cadeiras que vocês estão sentadas? 4. É de 3 para definir o plano. Por isso que a cadeira fica bamba, às vezes. Porque consegue equilibrar a cadeira com 3 pés. O quarto pé, se ele tiver um pouquinho menor que os outros, você consegue ficar sentado na cadeira só com os 3. Aí, quando você chega um pouquinho para frente ou se mexe, a cadeira tomba de um lado para o outro. Não fica em falso, às vezes. É porque tem um ponto a mais para definir o plano. Se você tiver um banco, sentado num banco, com 3, ele não fica bom, porque é o mínimo que você tem para definir o plano. Então, esses são os elementos de Euclides que todo mundo estuda e são muito antigos, né? Então, tem várias definições que eu não vou discutir todas elas com vocês aqui, né? Mas ela tinha um problema. Ela só tratava de superfícies planas. Ela não tratava de superfícies curvas. Aí vocês vão ver aqui que muitos depois começaram a fazer uma geometria nova para tratar de superfícies curvas. Tem esse cara em 1700, John Wallis. Depois você tem o Saccheri no final do século XVII, início do século XVIII. Aí vem o Gauss no século XIX. Já estamos falando do século XIX, né? Aí foi necessário fazer uma nova definição da distância entre dois pontos, para incluir uma superfície curva. Então, um garoto sérvio, um cara novinho, né, que deu uma contribuição para isso. Tem um Lobachevsky, que também deu uma contribuição para isso. Isso aí se chama geometria não euclidiana. E o principal deles é o Riemann, né? Eu estou só falando os nomes para um dia, se vocês quiserem se aprofundar, vocês saberem que a matemática é muito importante. Sem matemática, você não consegue estudar astronomia, não consegue estudar física, não consegue estudar engenharia. É uma ferramenta importante. E para o Einstein poder formular a teoria dele da relatividade, precisou da teoria da geometria não euclidiana. Ou seja, simplificando, seria a geometria para superfícies que não são planas, superfícies curvas. E ele teve que pegar todo esse material
né, esse conhecimento desenvolvido por pessoas antes dele. Então está aqui, ó. Aqui tem uma caixa e aqui tem 2 pontos. A distância dos pontos é uma linha, né, como vocês estão acostumados. Se for na superfície do planeta, já não é uma linha reta, é uma superfície curva. Tá claro até agora? Então tá aqui. Então, se for numa esfera, a superfície entre 2 planos é uma linha curva. E aqui eu só tem embaixo uma equação que mostra que é um pouquinho complexo isso, não é simples. O tratamento é muito complicado, né, para superfícies. Não no caso de uma outra superfície, é um pouquinho complicado. Por isso que vocês já devem ter falar várias vezes que poucas pessoas entendem a teoria de Einstein, porque, na verdade, a matemática que ele usou foi muito complexa, né? Bom, então vamos voltar lá agora à gravitação. Então, aqui está um astronauta na Lua, ele solta um objeto, e esse objeto cai em direção à superfície. O que faz com que esse objeto caia? Na superfície da Lua. Ou da Terra, em qualquer lugar. O que faz com que o objeto... Gravidade. Isso aí. A força gravitacional. Isso aí. É a força entre a matéria, né? Então, agora, vamos imaginar o seguinte. Essa é a parte principal. Que vocês prestem atenção que isso aqui é principal para vocês. Imagina que vocês estão numa região como essa. Está aqui, ó. Estão vendo as 2 pessoas aqui? Estão vendo aqui 2 pessoas na maçã? Sim. Você imagina que vocês vivam, ou então imagina uns seres muito pequenininhos vivendo na superfície da maçã. Eles não sabem nada de física, não sabem nada. Aí essas 2 pessoas, uma fala para a outra assim, vamos andar sempre paralelos. O que vai acontecer se eles andarem de paralelo em direção ao talo da maçã? Sabe que se eles forem os 2 andar para cima, o que é que acontece? Até ao tal, quando está a maçã. Vão se cruzar? Não. O que vocês acham? Eles vão conseguir andar paralelo o tempo todo? Não. Eles vão conseguir... Eles vão estar sempre à mesma distância um do outro? Não. Não, olha só o que vai acontecer, ó. Quando chegar em cima da maçã, eles vão se aproximar um do outro. Sim. Se eles não sabem nada de física, o que eles vão tentar explicar o que aconteceu? Eles vão dizer que a gente está andando de forma paralela, mas só que uma força fez com que a gente se aproximasse. Tem alguma força fazendo eles se aproximarem? Não. Então, o que está fazendo com que eles se aproximem? A maçã é esférica. Isso. E a distância entre 2 pontos Isso aí, eles vão se aproximar porque a superfície é curva, é uma esfera, é uma maçã. Então, olha só, andando, ó, e eles vão se encontrar lá no talo da maçã. Mas não teve nenhuma força que fez com que eles se atraíssem. O que fez com que eles se atraíssem foi a curvatura da maçã. Esse foi o tratamento que eu hago para a gravitação. A gente trata a gravidade como força porque não sabe qual é a geometria da onde a gente vive, do universo que a gente vive. Se a gente conhecer a geometria, a gente saberia que, na realidade, você não tem uma força agindo. As pessoas acontecem isso porque elas estão se aproximando por causa da curvatura. Então, o Einstein não precisa se preocupar com as equações, tem umas equações que, vocês estão vendo, tem a geometria. E, de outro lado, tem a massa. Então, a massa, ela consegue deformar a geometria. E você passa a estar numa superfície. Olha só essa ilustração. Estão vendo aqui? Você imagina que isso aqui é uma cama de elástico?
Sem a bola, como é que seriam as linhas? Uma linha reta, concordam? Agora, coloca uma bola no meio dessa cama elástica, as linhas vão passar a ser linhas curvas. Não é isso? Então, essa é a relatividade geral de Einstein. A gravitação deixa de ser uma força entre matéria e ela passa a ser, está associada à curvatura do espaço que a gente está vivendo. Só que é um pouquinho mais complexo isso, porque o espaço que a gente fala não é o espaço só que vocês estão sentados aí na cadeira. Quantas coordenadas vocês precisam para poder se localizar no espaço? Vocês sabem? 3. Latitude e longitude. Não, isso na superfície da Terra, né? São 2. Mas aí onde vocês estão, vocês precisam o quê? Largura, comprimento e altura, não é isso? Três coordenadas. Isso, as coordenadas, isso. Cartesianas. Mas está faltando uma coordenada. Vocês marcam enquanto no cinema. Se você onde é o cinema, vocês vão se encontrar no cinema? Boa, vai lá. Oi? Tá faltando tempo, não é isso? Então, o nosso mundo, de imaginar que o tempo tem um papel importante no nosso mundo. Então, o que eu estou falando aqui engloba as coordenadas para vocês localizarem onde está o cinema e também o horário da sessão do. Então, no nosso mundo, a gente precisa também considerar o tempo. E isso que vocês estão vendo aqui que eu desenhei está só nas coordenadas de espaço, mas a coordenada do tempo é importante. Então, na verdade, a gente tem um mundo com 4 dimensões, sendo que a gente não consegue sentar ele, porque a gente tem um mundo de 3 dimensões. Uma disso seria assim, vocês estão com papel aí escrevendo, imagina que tem pessoas, por exemplo, que vivem no papel, vivem em 2 dimensões só. Elas vivem nesse papel que vocês estão aí. Como é que seria uma casa para elas? Minúscula. Teria teto? Não. É só você desenhar uma linha em volta que faz uma casa, não é? Sim. Mas e pra gente? A casa está fechada? Não percebemos a última frase. Oi? Não percebemos a última frase que disse. Ah, sim, sim. Para vocês, essa casinha que vocês fizeram no papel e a pessoa está dentro, ela tá fechada? Não. Não. Então, o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem pegar dentro da casinha para fora, não conseguem? Sim. Porque não tem teto. Entenderam? Sim. Então, para a gente que mundo, vocês estão olhando em 3 dimensões, a casinha para eles, é a proteção para eles. Mas para a gente, ela é um mundo em 3 dimensões. Né? Em 2 dimensões. Essa aqui é minha filha, que veio aqui assistir. Dá alô para ele. Olá. Deixa essa... Maísa, só um instantinho. Eu estou dando uma palestra agora, tá bom? Vai sentar do lado para aprender? Então senta aqui. Então, gente, essa daí é um mundo em 2 dimensões. Você tem essa... É diferente quando a gente imagina em 3. Imagina, vocês conseguem imaginar como é que é um mundo com 4 dimensões? Não. Não dá para imaginar, né? Então é a mesma coisa que essa que eu estava falando com vocês agora, né? Para a gente está passando com a teoria mais complexa. Eu só estou falando isso para vocês saberem que é um pouquinho mais complexo do que a gente está imaginando. Não é só o desenho que vocês estão vendo aqui da luz sofrendo, da cama elástica sofrendo um desvio.
Né? Então, agora deixa eu avançar um pouquinho aqui na teoria. Então, esse efeito que vocês viram, só por causa da altura do Sol, o Sol tem uma massa muito grande. Então, o espaço em torno dele, ele curva o espaço em torno dele. E essa curvatura que ele faz do espaço em torno dele é que é a fonte, que seria o campo gravitacional na relatividade geral. Então, deixa de ser matéria e passa a ser a curvatura do espaço. Entenderam? Sim. Então, você deixa de ter um problema de força e passa a ter um problema de geometria. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí você vai falar, mas qual a importância disso? Olha esse que eu fiz agora aqui, que eu coloquei. No centro, vocês imaginam que está o Sol. Está vendo que esse espaço, ele se curva perto do Sol. Sim. E essa bolinha que está aqui é um planeta. Quando empurrar ele com uma velocidade, ele vai ficar girando em torno do Sol. Sim. Mas ele vai girar por quê? Porque está curvo aqui a superfície e o caminho natural dele é fazer essa curva. Então, na verdade, o Einstein explica tudo que vocês estão vendo do efeito gravitacional como simplesmente a curvatura desse espaço-tempo. Deixa de ser uma força. Igual aqueles dois garotos que foram andando em direção à parte de cima da maçã. Sim. Então, aí você fala, mas é uma teoria bonita, né? Mas não tem uma teoria se não tem uma prova para ela. Então, aí que vem a participação da Ilha do Príncipe e a gente aqui, né, de Sobral. Aqui seria o Sol e aqui a curvatura da região causada pelo Sol. E a gente está aqui na Terra. Então, se tiver aquela estrelinha que está ali atrás do Sol, a luz dela, quando passar pelo Sol, o que vai acontecer? Vai ter uma curva. Então, ela vai seguir linha reta? Não, ela vai seguir a curva da superfície. E olha o que ela vai fazer, ó. Ela vai fazer esse caminho. Só que essa curva, quando você olha dessa linha pontilhada, você acaba vendo ela em outra posição. Porque a superfície é curva, então a luz sofreu um desvio e quando você olha, a perspectiva que você tem mostra ela em outra posição, a posição real dela. Mas isso só acontece quando está próximo ao Sol. E como é que poderia testar isso? Dá para a gente ver estrela perto do Sol? Não. Não. Qual é a única maneira de você ver estrela perto do Sol? Com um eclipse. Isso, com o eclipse do Sol. Então, foi isso que aconteceu. O Einstein precisava testar essa teoria. Publicou o trabalho em 1900, ele apresentou em 1915, publicou em 1916, fez uma correção usando uma solução para a teoria dele, obtida por uma pessoa chamada Schwarzschild, e essa solução previa essa curvatura, né? Então, o eclipse mais próximo que tinha para poder testar essa teoria, e que era viável enviar expedições, ocorria em 1919. E os dois lugares melhores para observar, e na Ilha do Príncipe, e em Sobral, aqui no Ceará, aqui no Brasil. Então, foram duas expedições para os dois locais, né? E essas expedições, tá aqui, ó. O que acontece, né? A luz, a estrela está lá distante, a luz dela sofre um desvio perto do Sol, você observa ela em posição diferente. Isso aí foi previsto pela teoria de Einstein, da relatividade geral. Ninguém esperava que isso acontecesse, pela teoria de Newton. E aí, olha aqui, essa aqui é uma foto original, que vocês devem ter visto já, né? Uma foto original do eclipse de 1919. Você vê aqui o Sol eclipsado pela Lua e essas bolinhas aqui são as posições das estrelas. E como é que se fez para poder comprovar esse efeito da curvatura da luz?
o que se fez foi o seguinte, foi pegar uma imagem nessa mesma região do céu, quando o Sol não estava na frente. Aí você compara a posição das estrelas e vê se elas mudaram a posição. E elas mudaram a posição. Então, esse resultado, quando foi apresentado, de uma hora para outra, eles tornaram Einstein uma celebridade mundial, quando foi apresentado esse resultado. Então, está aqui. O eclipse foi no dia 29 de maio de 1919 e foi coordenado a expedição pela Royal Astronomical Society, Royal Astronomical em Londres. E logo depois eles apresentaram o resultado, e esse aqui é um desenho original do Einstein, mostrando esse desvio da luz e calculando qual seria o ângulo de desvio. E os resultados bateram com a previsão do Einstein. Então vocês veem a importância dentro, né? Foi ele que comprovou a teoria da relatividade geral de Einstein. Primeiro teste dessa teoria. Então tá aqui. Aí na Ilha do Príncipe foi o Sir Arthur Eddington que liderou a expedição, e no Brasil foi o outro inglês, foi Andrew Crommelin, que veio para cá. Foram os grupos que vieram para cá para poder chefiar as expedições, tiraram essas fotos e fizeram essas medições. Aqui no Brasil tem um museu em homenagem ao eclipse, que fica nessa cidade de Sobral, no Ceará. Essas aqui são imagens desse monumento lá na cidade. E aí eu vou mostrar só alguns eventos para poder alongar, mas não. Mas, estão vendo essas linhas aqui? Sim. Imagens? Essas linhas que vocês estão vendo, na verdade, são efeitos da curvatura da Terra, da luz causada por uma galáxia entre a Terra e esses objetos aqui. Essas linhas, na realidade, são luzes de estrelas que sofreram desvio em várias direções e aparecem como essas linhas. Com os telescópios modernos, você consegue... Tá vendo essa imagem aqui de uma cruz? Sim. Essa aqui é a famosa cruz de Einstein. Essas 4 estrelinhas que estão vendo aqui, elas não existem. Essas aqui são imagens de um objeto que está atrás desse objeto central aqui. Você tem um objeto entre a Terra, aqui está a Terra, tem um objeto na frente dele, uma galáxia, e lá atrás está a galáxia. A luz dela, como tem essa galáxia na frente, ela sofre desvio em todas as direções, por cima, por baixo e pelo lado, todas as direções, e acaba formando essas 4 imagens que não existem, como essa cruz de Einstein. Então, o desvio da luz, na verdade, ele acontece em todas as direções, né? E aí pode acontecer uma coisa como isso daqui, que é chamado de anel de Einstein. Tá vendo em volta desse objeto aqui um anelzinho? Sim. Tá vendo? Um anel em volta? Sim. Esse anel é um objeto que está atrás desse que vocês estão vendo aqui no centro, que sofre desvio em direções, aí forma um anel. Isso aí é como se fosse uma lente, uma lupa. Se estivesse olhando com uma lupa, ele aumenta de tamanho e forma esse anel em volta. Esse aí é chamado de anel de Einstein. E esse efeito se chama lente gravitacional. Bom, então é isso, gente. Essa aí é a base que eu acho da relatividade. Espero que vocês tenham compreendido a importância agora da teoria, né, que ela mudou. Eu vou voltar aqui para a imagem que eu acho que representa bem a teoria, que é isso daqui, né? É claro que não foram só esses testes da curvatura, você tem outros testes que comprovaram também, mas o mais importante é vocês saberem que a diferença
é que Newton é uma força e para Einstein é um efeito da curvatura do espaço-tempo causado pela massa ou pela energia. Massa e energia são a mesma coisa. Né? Espero que tenham entendido, né? E tenham gostado. Yeah. Eu estou à Perguntas? disposição. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Tem perguntas? Para o professor Marcelo? Fez uma pergunta, peraí. Eu não tenho pergunta, não. Eu não tenho. Quem é que tem perguntas? Alguém tem perguntas para o professor? Como? Foi? Alguma questão que vocês tenham que estava sendo posto sobre o eclipse, sobre o que Eu tenho dúvida. Está aqui uma dúvida. Vamos Pode para o falar. próximo. Bonito. Tem eclipse do Sol e eclipse da Lua. No eclipse da Lua acontece a mesma coisa. Não, olha só. Deixa eu só explicar. O eclipse não tem relação nenhuma com a teoria da relatividade geral. O nome do eclipse. Porque o que é o eclipse? O eclipse do Sol é quando a Lua está situada entre a Terra e o Sol. O eclipse da Lua é quando a Lua passa na sombra da Terra. Então, na verdade, se aproveitou o momento do eclipse para poder obter as imagens das estrelas próximas ao Sol. Porque a Lua na frente do Sol, ela escurece, né, aquele momento e você consegue ver as que estão próximas. Diminui a luz do Sol. Então, na verdade, o eclipse é um fenômeno que acontece pelos movimentos da Terra, da Lua e do Sol. Né? Não é a relatividade. É claro que o que faz essas órbitas hoje, se a gente for tentar explicar através da relatividade, da força gravitacional. Mas o fenômeno do eclipse é simplesmente a questão da luminosidade. Então, o eclipse é um momento que se usa para poder comprovar a teoria da relatividade. Sim. Tá claro? Mais uma pergunta. Está claro. Obrigada. Não. Como que se pode prever? Oi? Como é que se pode prever um eclipse? Observar? Não. Como se pode prever um eclipse? Prever. Sim, claro. Que dia que ele Isso. acontece? Isso aí, o eclipse já é previsto desde a antiguidade, né? Hoje em dia a gente tem uma matemática, a gente tem um modelo do movimento dos planetas, né? O movimento da Lua em torno da Terra, o movimento da Terra em torno do Sol. E o que acontece? O eclipse é porque a Terra, o eixo da Terra é inclinado. Não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber, com certeza, né? Por que a gente tem estações do ano? As estações do ano acontecem porque o eixo da Terra é, não é isso? Ele não é assim, em pé, ele é inclinado. Por isso que você tem verão no hemisfério sul, quando é inverno no hemisfério norte, e vice-versa. E a Terra gira assim, inclinada em torno do Sol. Então, aquele desenho que vocês veem no livro, da Terra e o Sol, aquele desenho não está certo. Porque, na verdade, a Terra é inclinada. Então, a Lua gira em torno da Terra, seguindo uma inclinação também. Então, ela não está sempre no mesmo plano da Terra, da órbita da Terra com o Sol. Então, como vocês sabem qual é a órbita que a Lua tem em torno da Terra e sabe qual é o movimento do sistema Terra-Lua em torno do Sol, quando o plano do movimento da Lua coincide com o plano da Terra em torno do Sol, se a Lua passar à frente entre a Terra e o Sol, ou passar atrás da Terra, na sombra da Terra nesse momento, você tem um eclipse. Por isso que não tem a todo momento, é só quando coincide esses planos. Né? E a Lua está no momento, na posição exata para obstruir o Sol ou então passar na sombra da Terra. E isso você consegue calcular hoje facilmente usando as teorias que a gente tem, né? E para a teoria da gravitação de Newton.
modelos gravitacionais já que a gente tem. Né? Mais Das uma órbitas. vez, a matemática a trabalhar por trás dessas previsões também, não é? Isso. Hoje em dia é possível já saber, tem a previsão de todos os eclipses que vão ocorrer. E a precisão é absurda. Né? É muito boa. Ontem, no momento exato que estava previsto a Lua entrar na sombra da Terra, a Lua entrou na sombra da Terra. Mais alguma dúvida daqui? Não? Estamos todos? Professor, muito obrigada. Nada. Eu que agradeço. Obrigada Eu que pela agradeço. oportunidade e estamos ansiosos por conhecer os colegas do Brasil também na próxima semana. A gente daqui a pouquinho, vocês vão estar conversando com os garotos aqui do Brasil também. Exatamente. Muito Nós obrigado. aqui também já estamos a conhecer. E eles estão participando do momento histórico, né? É muito importante Exatamente. a relação de vocês. Vocês estão representando um fenômeno, né, que foi observado aonde você, né, e que mudou a história da ciência. Então, Sim. é um trabalho muito importante essa contribuição de vocês. Parabéns pela motivação de vocês em estar participando. Obrigada, professor. Uma boa tarde. Tchau. Boa tarde, gente. É um prazer. Tchau. Obrigada.